Alma indígena. Vou contar uma história para vocês. Eu sou um apreciador de boas histórias, sou um colecionador de histórias. E tem uma delas que casa perfeitamente com esse dia de hoje. Aconteceu que tinha 3 árvores, bebês, 3 árvores, crianças. E conversando uma com a outra, disseram: o que é que tu vai crescer quando crescer? E tu vai crescer o que quando crescer? A primeira delas disse assim: quando eu crescer, eu quero que a minha madeira se transforme em uma grande arca, em um grande baú, para conter os tesouros mais preciosos existentes. Ela disse: e você? Ela disse: quando eu crescer, eu quero que a minha madeira seja um grande navio para levar as pessoas mais ricas e importantes do meu tempo. E elas disseram: e você? Quer ser o que quando crescer? A última delas disse: eu quero ser tão grande, tão grande, tão grande que o meu tamanho se resplandeça em meio a toda a floresta, que quando olharem para mim, sintam o poder dessa grande árvore. E aconteceu que as árvores cresceram, o tempo passou e elas vieram crescendo, crescendo, crescendo. Até que o dia que veio um lenhador e cortou a primeira. A primeira, que queria ser um baú, se transformou num coxo de dar comida para animais. Veio a segunda, foi cortada, fizeram as tábuas e dela fizeram um barquinho. Um barco, um simples barco de pesca. Pois queria ser um grande navio, se transformou num pequeno barquinho. E a última, que queria ser a maior árvore de todas, ela foi cortada e foi feito traves, pinos dela. Passou-se o tempo. Passou-se o tempo. E daí, pela necessidade da humanidade, pela precisão, pela corruptência do homem, pelo pecado, pelas escolhas que nós fizemos, Deus, em sua infinita misericórdia, por nos amar, manda o seu Filho unigênito, Jesus, o Cristo. Jesus chega. Aconteceu que José procurou uma hospedaria para hospedar Maria, mãe de Jesus. E todas as pousadas da época estavam lotadas. E aconteceu que Maria estava dando à luz e ela foi para um estábulo. E lá nesse estábulo, Maria deu à luz e Jesus foi posto naquele coxo, naquele lugar onde alimentava os bichos, na manjedoura. Jesus cresceu, cresce até hoje. E um dia, na praia de Genezaré, ele encontra um homem chamado Cefas. Ele diz: Cefas era um grande pescador. E Cefas tinha vindo de uma pescaria frustrada.
Nesse dia ele não pegou nada. Ele estava na beira da praia lavando suas redes. E Jesus olha ele e diz: Cefas, vai com teu barco e lança tua rede à direita. Pedro ouve a palavra dele, mas Cefas diz: meu Senhor, eu pesquei a noite toda. Meu Senhor, eu sou profissional no que eu faço. Mas, pela tua palavra, eu vou. E Pedro entra no barco e Jesus entra no barco de Pedro. Naquele barquinho que queria ser um grande navio. E ali ele diz, ele não se afasta muito da beira da praia, se afasta uns 15 metros. E diz: lança tua rede, Pedro. E Cefas olha ele: mas aqui? Ele diz: sim, lança tua rede. Ele lançou a rede dele. E ele olhou para Jesus, olhou para a rede, olhou para o barco. Quando ele puxou, ele não conseguiu puxar. Ele teve que ir para a praia chamar a ajuda de pescadores para tirar. Ele disse a Cefas: Cefas, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Passa-se o tempo. Jesus, Rei da humildade, Filho de Deus, mesmo sendo Deus, não se julgou Deus. Tudo que falou e que fez, fez em nome do Pai. Sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, os religiosos fariseus da época decidiram crucificá-lo. Bateram, humilharam, cuspiram, judiaram. Ele pegou 79 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Era conhecido por ser chicote de judeu. Nele continha 7 ossos de cabra e na ponta dele tinha ponta de ferro. Quando ele batia, ele entrava e rasgava. Nisso ele derramou muito sangue. Foi coroado com a coroa de espinhos que tinha 3 centímetros cada espinho. E empurraram na cabeça dele. Sem comer, sem beber. Fizeram ele carregar uma trave, uma madeira que não era dele. Era minha, era sua. E sobre ela ele ficou e foi pendurado. Lá, na cruz, ele derramou sua última gota de sangue. Lá na cruz, naquela cruz, ele pregou todas as drogas que eu usei, todas as bebidas que eu bebi, toda a promiscuidade que eu pratiquei, todos os meus medos, os meus traumas, os meus problemas, as minhas dores, as minhas lágrimas, as minhas mágoas. Ele pregou nessa cruz. E por incrível que pareça, adivinha qual era a cruz? A cruz era a árvore que queria ser a maior árvore de todas. O que é que eu quero dizer com isso? Que aquela que queria ser portadora do maior tesouro da humanidade, ela se tornou
como um coxo, carregou e recebeu Jesus, o Filho de Deus. Aquele navio que queria ser um grande navio para levar as pessoas mais importantes do mundo, que se transformou em um barco, levou o maior homem existente, maior em todos os sentidos. O homem que transformou um ser flexível e maleável, que qualquer vento enverga, transformou ele em pedra e sobre ele edificou a sua igreja, Jesus. Esse barquinho carregou os maiores e o maior tesouro, mais importante da humanidade. E a grande árvore, que queria ser a grande árvore, conseguiu ser a maior árvore de todas elas, para a qual todas as vezes que a gente olhar, ou você conseguir olhar para uma cruz, lembrará do grande sacrifício desse tal Jesus, que ficou marcado na humanidade, ficou marcado, deixou uma história, deixou um legado. Às vezes, nem sempre o nosso sonho é do jeito que a gente quer. Nem sempre o que a gente vê, o que a gente almeja para nós é do jeito que a gente quer. Porque esse Deus, ele tem a capacidade de nos surpreender e de mudar histórias, mudar detalhes. Aonde entra a alma indígena nessa história? Em todos os detalhes que nela foi contado. A alma indígena, ela não se trata de ser índio, de ser indígena ou de pertencer a um povo originário. A alma indígena, ela é a essência do que é ser índios, em Deus. Jesus, o mais puro índio já existido. Jesus. Ele trouxe essa alma indígena para todos nós. Jesus trouxe o significado, o verdadeiro detalhe dessa alma indígena. Alma essa que desperta entre nós e dentro de cada um de nós os detalhes de ser índio. Ou seja, de querer ser e estar mais parecido com Jesus. Por que eu titulei Jesus como o meu pajé? Para quem não sabe o que é um pajé é um médico dos povos originários. É um homem que cura, é um homem que canta, é um homem que reza, é um homem que colhe as medicinas, é ele que é o responsável por curar a todos. Por que eu titulei Jesus como meu pajé? Simples. Porque quando eu vivia usando cocaína, quando eu vivia bebendo cachaça em festas, ilusões, praticando a promiscuidade, eu procurei em todas as portas possíveis uma ajuda. Eu procurei os melhores pajés, os melhores urumaiás, os melhores chiripiares. Eu procurei mestre, eu procurei padrinhos, eu procurei xamãs, eu procurei pai de santo, eu procurei kardecismo, eu procurei todas essas portas, padres, pastores, procurei todas elas. Mas nenhuma delas teve a capacidade de atender a minha necessidade do que eu precisava naquele momento. Então foi esse nome, Jesus, que entrou de dois pés na porta da minha vida e mudou toda a minha história. Tudo isso que eu falei, que fiz, multiplica por 7 vezes e chegará à metade do que eu fiz. Resumindo, era um lixo. Que nenhuma dessas outras portas teve a capacidade, o poder, a autoridade, a autonomia para fazer desse lixo nascer uma flor. Então, quando todo mundo disse sem sua morte dá jeito, surge essa válvula de escape chamada Jesus. Diz: tu quer ser o quê? Tu quer ser um médico? Eu te faço um médico. Tu quer ser um pajé? Eu te faço um pajé. Tu quer ser um engenheiro? Um advogado?
Quer ser um homem que fala bem? Eu te faço tudo isso aí. Não preciso procurar mais em nenhum lugar. Sabe as correntes que tu colocou em teu braço? Elas caem agora. Soltou. Caiu. Sabe aquele medo que tu tinha? Aquela vontade que tu tinha de pertencer a alguma coisa? Não precisa mais. A partir de hoje eu serei em tua vida. A partir de hoje eu que controlo a tua vida. A partir de hoje eu vou transformar a tua vida de uma forma que tu não consegue imaginar. A partir de hoje eu te levarei em lugares que tu nunca sonhou imaginar. A partir de hoje tu falarás o meu nome, tu me representarás sem precisar pedir permissão a ninguém para ser representado. Porque eu serei o pajé da tua vida. Rezo, canto, no sangue, no carro. Tu quer aprender? Então vem aqui que eu vou te ensinar. Bebe aqui. Esse livro. Essa chave que vai te levar para onde tu precisa ir. Mas eu estarei no controle dela. Assim eu fiz. Comecei a beber o livro. E ele foi se mostrando em detalhes e me mostrando a alma indígena, mais semelhante a ele possível. Passei a consagrar os meus dias, passei a guardar os meus dias e guardar minhas palavras, o meu canto, para que quando eu cantasse, que quando eu falasse, sejam para ele, por ele, todas as coisas. Falar dele nunca foi um problema para mim. Por isso que ele me fez diferente. Por que ele me fez diferente? Para fazer o que nenhum me fez. Servir, unir e contar os grandes feitos desse pajé. Porque eu estive estudando e analisando. Se você for nos números dos grandes pajés, você vai ver aqui há restos mortais de pajé tal, fulano de tal. Aqui há restos mortais de mestre, fulano de tal. Aqui há restos mortais de padrinho, fulano de tal. Aqui já há restos mortais de São, não sei o quê. Pai, não sei o quê. E eu achei interessante isso dele porque ele disse: filho, vai lá agora procurar o meu túmulo. Vê o que é que tu vai encontrar dentro dele. Nada. Porque a morte não teve poder sobre ele. Porque primeiro vem o salário do pecado e a morte. Então todos nós somos sentenciados à morte. Mas somente o sangue de um justo tinha a capacidade de aniquilar o pecado por amor ao pecador. Ele, Jesus. Ele não pecou. Quando a morte chega até ele na cruz, ela encosta o seu aguilhão no seu peito e o aguilhão dela se despedaça para cortar o fio de prata dele, chamado de vida. Com isso, ele não morreu. Ele disse: pai, se eu ficar aqui eu não vou morrer, porque eu não peguei. Mas em tuas mãos eu entrego meu espírito. E me expirou. Nisso ele já venceu a morte na cruz. Falando nisso, na cruz, na morte, na vida, ele me mostrou o que é a verdadeira vida. Porque muita gente existe, mas não sabe o que é viver. Tem uma grande diferença. Existir é você estar vivendo em um mundo e se encontrar vazio. Com isso eu aprendi que todo homem, todo ser humano carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Vazio esse que as drogas não preenchem, que o sexo não preenche, que a promiscuidade não preenche, que o álcool não preenche, que as festas, as ilusões não preenchem. Mas somente Deus tem a capacidade de preencher esse vazio. Jesus vem mostrando os detalhes dessa alma indígena. Jesus, quando morre, ele despedaça o véu que separava o homem dele. Por quê? Unir. Por que rapé? Para falar dele. Porque foi a forma melhor que ele encontrou para trazer todos vocês aqui, inclusive a mim, para ouvir que sim, nós podemos ser alguém melhor. Nós podemos nos livrar e nos libertar de todas as correntes que um dia nos colocamos em nosso pulso. Que sim, que o que você fez no passado
diz nada sobre você. Diz a respeito do teu passado, mas a respeito do que você é, não diz nada. Esse nome, esse sangue, esse poder, essa autoridade que foi derramada na cruz, tem a capacidade de te dar uma nova vida, de te transformar de dentro para fora. Não aquela transformação de fora para dentro. Né? Vou me vestir como um chai, vou usar pulseira, vou usar cocá, vou usar faixa, vou usar maitê. Isso é fora. Porque o que eu sou não diz respeito a nada do que eu uso. O que eu sou essência. Eu sou alma. Porque antes de tudo e depois de tudo, eu sou. E quem vos fala não é eu. Quem vos fala é Ele. Eu sou. Quando você conhecer a Ele, muita gente fala dele. Muita gente diz que é Ele, que conhece Ele e tal, mas na essência, poucas pessoas conhecem aquilo que estão falando. Jesus. Porque quando conhece Jesus, não tem a possibilidade de você seguir outro caminho. Quando você conhece Ele, é como se você recebesse um carimbo no céu. Está marcado. E essa marcação na nossa vida nos traz a consciência de saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. O que queremos e o que não queremos para a nossa vida. Aquele que conhece Ele, a vida nunca mais é igual. A vida nunca mais é a mesma. Porque quando ele entra, ele não diz eu vou entrar, ele diz eu cheguei. Ele não anuncia assim, né? Pelo menos o meu Jesus não anunciou na minha vida. Ó, eu vou chegar na tua vida, não. Ele simplesmente chegou. Por que ele chegou? Porque ele estava disponível, querendo e precisando. Depois eu vim entender que ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Para mim, essa alma indígena é essa paz, é esse descanso, é essa tranquilidade de saber que o mundo pode estar desabando na minha cabeça, que pode faltar o pão, que pode faltar filho, que pode faltar mulher, que pode faltar carro, que pode faltar dinheiro, mas a única coisa que não pode faltar é a presença dele. Porque sei que se o deserto chegar, é melhor passar pelo deserto segurando na mão dele do que eu passar pelo deserto sem ele. Quando ele diz eu sou o alfa, o ômega, o início, o meio e o fim. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Pois eu sou a tua vida. E isso me deixa fantástico de falar. Eu me sinto fantástico em falar isso. Eu me sinto gratificado, eu me sinto completo. Eu espero que um dia vocês possam me entender e ser completo, saber que Ele é tudo isso. É melhor passar pelo fogo, agarrado na mão dele, do que eu passar pelo fogo, me queimar todinho e perder minha vida sem Ele. É melhor passar pelas águas e elas me submergirem e Ele puxar-me pela mão e dando o fôlego de vida, do que eu tentar sem Ele. Disse para o meu filho uma vez, meu filho de criação, ele é meio problemático. Por conta das coisas que ele já fez aqui, etc. E pegamos um li e ele disse: pai, eu vou morrer. Vamos lá, se Deus quiser. Pai, eu estou passando mal, não estou aguentando não. Eu disse: filho, tu sabe o que é que tu precisa? Eu disse que tu precisa de Deus na tua vida. Mas eu tenho Deus. Não, tu não está entendendo o que eu estou te falando. Mas o pai vai te explicar do que é que o pai está falando. Tu já se afogou? Ele disse: não. Tu nunca se afogou, nunca pegou um caldo, não, dentro d'água.
E se já? Tu sabe quando tu está se afogando e tu busca o ar e não tem o ar, tu quer respirar e tu não consegue respirar, e do nada tu consegue submergir e vir à tona e respirar, puxar aquele fogo? Sei. Pois é. Quando tu buscar Deus com a mesma velocidade de que um afogado busca o fôlego, tu estarás um passo a conhecer Ele. Essa é a minha busca. Todos os dias. E todos os dias eu agradeço por essa sendo minha busca. Vou buscar Deus porque sei. E acredito no que Ele falou. Cegamente. Acredito plenamente no que Ele falou. Eu e minha descendência não vamos pegar o pão. Isso aí já estou tranquilo. Quando Ele disse para mim, se você levantar 11 mil demônios contra ti. Que demônios são eles? Não vai pensar que é um diabinho feio, não. Esses demônios se manifestam em pessoas próximas. Em pessoas próximas, que conhecem a tua fraqueza, que conhecem os teus detalhes. E eles se manifestam, vem de 11 mil. E ele diz, fica tranquilo, que se você levantar 11 mil, 1000 cairá ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não vai ser atingido, porque eu sou em tua vida. E depois eu vi que a vara e o cajado dele é o que me consola. Ele prepara uma mesa perante a mim e os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo a ponto de meu cálice se transbordar. E o que me deixa confortável em saber e conhecer esse cara que é incrível é de que, mesmo que o mundo desabe, ele tem a capacidade de poder me levar em pastas verdejantes, de refrigerar a minha alma e me fazer nadar, banhar, beber águas tranquilas. Então eu quero apresentar aos senhores esse Deus. Eu quero apresentar aos senhores essa alma indígena de usar as medicinas para isso, para se conhecer, para reconhecer a alma indígena, reconhecer o sacrifício desse cara que nem conhecia vocês, fez. A alma indígena é tudo isso. Ele é tudo na minha vida. Eu tenho plena convicção de que eu nasci para isso, e que eu faço o que eu amo e que eu amo o que eu faço. Até morrer, a minha mensagem vai ser Ele. Até o dia que eu morrer. Até o dia que eu morrer será para falar dele. Será para impactar pessoas com a palavra dele. Não tem como alguém não sentir Ele. Não tem. Porque eu tenho a plena convicção de muita coisa que eu falei aqui para muitos vão servir em alguns engatilhos de destraves na consciência e na vida de vocês. Então está pago o sacrifício. Está pago o meu estudo. Está pago o meu conhecimento. Que na verdade nunca foi meu. Sempre é dele. Porque eu mesmo sou nada. Nada. Se tirarem da minha vida, eu sou um peso morto na terra. Sem valor. Sem nada. E ele é tudo isso aí. A alma indígena ela vem mostrando esses detalhes, essas pérolas que às vezes nós como seres humanos deixamos passar pela nossa vida sem apreciar os detalhes. Que detalhes são esses? Quantos de vocês hoje agradeceram pela água que vocês beberam? Quantos de vocês hoje rezaram pela água que lavou o corpo de vocês? Quantos de vocês hoje agradeceram pelo alimento? São coisas pequenas, minúsculas, que a gente deixa passar. Mas a gente não tem ideia e a noção de que, independente de qualquer estado que a gente esteja, sempre vai existir alguém superior e sempre vai existir alguém inferior. O simples fato de você estar aqui é um merecimento. O simples fato de você dizer, nossa,
Porque muitos queriam estar aqui e se encontram presos, encarcerados. Muitos queriam estar aqui, mas não podem, porque estão olhando para o teto de um hospital, acamado, doente. E nós estamos com saúde. Nós estamos vivos, nós estamos bem. Quantos queriam vir andando até aqui? E não pode, porque não tem perna. Quantos queriam estar ouvindo isso que eu estou falando? Mas não pode, porque são surdos. Outros queriam ver o brilho desse fogo, mas não podem, porque são cegos. Outros queriam falar pelo menos gratidão, mas não podem, porque são muitos. E nós todos temos essa oportunidade. Detalhes. A vida é cheia de detalhes. O que é alma indígena? É mostrar todos os detalhes para causar um impacto na vida de vocês. Impacto esse que não é qualquer coisa que faz. Somente ele tem a capacidade de impactar, de dar esse te acorda para a vida. Somente ele que eu conheço. Colocar ele como prioridade. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, ele coloca você como prioridade nos planos dele. Simples. Quer ter de Deus aquilo que você nunca teve? Dê a Deus aquilo que você nunca deu. Tente. Seria hipocrisia demais a gente querer algo que a gente não dá. Faz sentido, né? Quer ter de Deus aquilo que você nunca teve? Dê a ele aquilo que você nunca deu. Dê a ele a referência. Dê a ele a honra. Dê a ele a autoridade. Dê a ele o mais importante tesouro que é a sua vida, que na verdade nunca foi sua. A hora que ele bem quiser entender, ele pode tirar de você assim, ó. Se você soubesse quanto vale um presente, você se faria presente na vida sua, na vida de quem está próximo dos senhores. Afinal, nenhum de nós que aqui estamos sabe se vai chegar em casa. Nenhum. É o que a gente espera. Mas ninguém sabe. Sabe por quê? Porque o amanhã é ele. Ele é o amanhã. E se porventura a ironia do destino fosse sair, tropeçasse ali na escada, caísse, batesse a cabeça e morresse? E aí? Quantos de vós estão preparados para morrer? Eu posso dizer para o meu povo sagrado que eu estou preparado para morrer. Quero, de jeito nenhum, mas estou preparado. Porque já deixei um legado. A morte nunca foi minha inimiga. A morte é apenas uma carruagem que me levará para mais próximo dele. Fiz filhos, escrevi vários livros na vida de muitas pessoas e plantei várias árvores. Deixei registrado um legado, a marca de uma história e de uma existência. E quantos de vós estão preparados para morrer hoje? Sabe aquele perdão que não foi pedido? Sabe aquela desculpa que não foi pedida? Sabe aquele eu te amo que não foi falado? Aquele abraço que não foi dado? Aquela palavra, simples palavra de dizer eu estou aqui. E o mais interessante disso tudo, sabe o que é? É que tudo que eu estou falando, o Senhor já sabe. Mas acontece que é preciso vir eu aqui para lembrar os senhores desses detalhes que às vezes as coisas acontecem na nossa vida, movimentam os nossos pensamentos, movimentam as nossas energias e nos tiram do foco. E está tudo dentro do cronograma. O que a gente não pode esquecer é de quem somos e o que somos. Se por um segundo você esquecer de quem você é e do que você é, o mundo lá fora vai lhe transformar no que eles quiserem que você seja. Simples. Seja uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, bem resolvida com tudo lá de fora do mundo. Quer que eu cite um exemplo de pessoas bem resolvidas? Por exemplo, chega uma pessoa mal resolvida no banheiro e vê a parte de dentro toda amassada e aberta. E diz, rapaz, eu já falei que eu não gosto dessa parte de dentro desse jeito e tal. Isso não é para estar aqui, não é para estar assim. A pessoa bem resolvida, ela só olha e fecha. Ser resolvido. Isso tem uma grande parcela de contribuição na evolução de cada um de nós. Ser resolvido. É simples. Tudo
Tudo na vida é simples. Quem coloca a dificuldade somos nós mesmos. Nós mesmos colocamos a dificuldade em muitas coisas na nossa vida que às vezes nem tem. O propósito de falar ao indígena é mostrar esses detalhes. Eu te amo, eu estou aqui, me perdoa, eu te perdoo. Às vezes a pessoa sai de um lugar para outro, às vezes está um amigo em outro polo do Brasil, do mundo, mas esquece de sacar e de conversar com quem come na mesma mesa, com quem se alimenta na mesma mesa. São esses detalhes que a alma indígena vem mostrando. São esses detalhes. Todos os senhores são aquilo que os senhores quiserem ser. Não deixe que ninguém diga ao contrário. Acredite em vocês. Acredite que você pode ser melhor. E não pare até você conseguir. Ouça você falando, pois a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Verbalize. Acredite em você. Porque Deus acredita em você. Eu acredito em vocês. Eu acredito que sim, nós temos cura. Eu acredito que sim, nós podemos ser pessoas melhores. Eu acredito que sim, nós podemos ser livres. Eu acredito. Acredite. Acredite em você. Não é em vão que todos os senhores estão aqui. Todos os senhores estão aqui por escolha. Primeiramente, a escolha do Criador. A escolha da espiritualidade. A espiritualidade escolheu cada um de vocês para estar aqui hoje ouvindo esse Te Acorda. Depois os senhores escolheram estar aqui hoje. Por que se chama trabalho? Porque é onde temos que nos trabalhar para ser pessoas melhores. Nosso trabalho é mostrar, é falar, respeitar, com humildade, todas as crenças, todas as portas e todos os caminhos. Nossa prioridade é acordar. Acordar e trazer o presente, que é a vida. A vida é esse presente que Deus nos dá todos os dias. Por isso que o nome do tempo aqui agora é presente. Porque é o presente que Deus nos dá de viver, de ouvir e de estar vivendo tudo isso aqui. Para a nossa vida fazer sentido, é preciso que a gente saiba viver melhor. E a minha forma de viver melhor é com Ele, para Ele e por Ele, todas as coisas. E até morrer, eu irei falar dele. Gratidão aos ouvidos de cada um dos senhores que se permitiram ouvir com paciência. Rogo a Deus que vós tenham ouvido pelo menos 5% do que foi falado. E que o meu sacrifício não seja em vão, meu trabalho não seja em vão. Que os senhores pratiquem apenas 3%. Apague o preço. Que preço é esse? O preço de tamanho dos meus filhos, da minha casa, da minha mulher, dos meus animais, da minha floresta, da minha água, da minha chuva, das minhas praias, da minha floresta. Esse é o preço. A prática de cada um de nós. Rauch.